Oiê, eu que nem aqueles blogueirinhos que faz vídeo segurando o fone. Não sei porque as pessoas fazem, né? Porque não tem necessidade nenhuma, mas vou fazer também. Gente, vamos uma revisão de fisiologia. A gente vai falar sobre fisiologia vegetal e fisiologia animal. Lembrando que isso aqui não é uma aula de fisiologia vegetal e uma aula de fisiologia animal e vegetal. Isso é uma revisão. A gente vai falar, lembrar de alguns conceitos para isso refrescar na memória de vocês. Tá com dúvida? Volta lá, pega a aula de fisiologia vegetal, pega as aulas sobre os sistemas da fisiologia animal e aí a gente segue, né? Aqui é só para dar um refresco, para tipo, era isso mesmo, não estava lembrando, mas agora eu lembrei. Então, fisiologia vegetal, ela basicamente estuda o funcionamento das plantas, né? E aí vamos começar a falar sobre os nutrientes. A gente tem dois tipos de nutrientes, que são os micronutrientes e os macronutrientes. Os micronutrientes não estão associados ao tamanho deles, né? Eles são micronutrientes porque as plantas têm baixa necessidade dele. Um exemplo, cloro e ferro. A planta não tem grande necessidade desses nutrientes. Já os macronutrientes é a mesma coisa, né? Não é porque eles são grandes, é porque as células vegetais têm alta necessidade deles. Exemplo, NPK, né? A gente até tem substratos que vendem nessas lojas que vendem substratos, que eles vendem de NPK, que é nitrogênio, fósforo e potássio. As plantas precisam muito disso desses nutrientes para sobreviver, para crescer saudável, para ficar bonitona lá. E aí, nas plantas, a gente tem dois vasos, né? O xilema, que é a seiva bruta que sobe. É a água e os sais minerais que está lá na raiz, que vai subir da raiz até as folhas. E o floema, que vai ser produzido lá nas folhas através da fotossíntese, que a gente chama de seiva elaborada, e ele desce. Vai lá de cima para baixo. A gente tem também os estômatos. E aí é a abertura e o fechamento desses estômatos. Coloquei uma imagem para vocês aqui de estômato aberto e de estômato fechado. Mas é a abertura e o fechamento desses estômatos que vai ajudar as células a subir, a água e os sais minerais a subir. Por quê? Porque a gente tem um xilema, né, que a água e os nutrientes sobem, mas sobe como assim, né? A gravidade manda tudo para baixo. Como que esses negócios sobem? Então, eles sobem por causa da água, as propriedades da água, né? A água tem capilaridade e aí isso faz com que ajude a água a subir. Tem também a questão lá da tensão e coesão, que isso também ajuda a água a subir. E a gente tem os estômatos, e está relacionado com a tensão e coesão, né? Quando os estômatos se abrem, a água tem pressão lá na raiz para poder subir. Os estômatos têm as células guardas, que são essas duas célulazinhas aqui, que são as células que se abrem e que se fecham. E aí quem determina a abertura ou fechamento dos estômatos? O nosso ponto, assim, normal, em situações normais. Quem vai determinar isso é o potássio. Então, o potássio ele vai determinar tanto a abertura quanto o fechamento. Quando o potássio entra na célula, essa célula fica hipertônica e aí ela fica inchadona. Para ela ficar... O que a água faz? A água vai para lá, porque a gente tem a questão da homeostase, né? Tem muito soluto lá dentro, a água entra para poder diluir esse soluto para dentro, né? A concentração dentro ficar igual à concentração de fora. Então, esse potássio que entra lá, quando ele entra, junto com ele vai entrar água, né? E aí a célula enche. Quando esse potássio sai, lembra lá da nossa bomba de sal de potássio, né? Quando o potássio ele sai, aí a água acaba saindo junto, não tem mais meio para você equilibrar, e aí os estômatos se fecham e a célula fica até um pouquinho flácida. Uma outra coisa que também pode abrir e fechar os estômatos é o estresse hídrico. Então, se você estiver em um lugar em que tem muita água, o estômago vai ficar aberto para ficar liberando essa água pelo estômago
para que as folhas não ficam túrgidas e chegue a estourar, né? Células vegetais não correm risco de estourar por causa da parede celular, mas mesmo assim elas estarem túrgidas não é a situação normal dela, não é a situação de equilíbrio, e as reações dentro dessas células não vão ocorrer normalmente se ela tiver o tempo todo túrgida. O mesmo acontece se você tiver um estresse hídrico de baixa de água. Então, eu estou num lugar com escassez de água. Os estômatos vão fechar para não perder a água que ele tem lá dentro, né? Eles são o quê? Espertos. Fotossíntese, então, tá precisando fazer tua fotossíntese. Os estômatos vão abrir para entrar CO2. E uma outra coisa também que está relacionada a isso é luminosidade, né? Os estômatos se abrem por causa da luminosidade e se fecham quando não tem muita luminosidade. Mas a coisa mais normal, né? A coisa mais normal não, né? Todas as coisas são normais. Mas a coisa que mais faz, né? Cotidianamente, os estômatos abrir e fechar é o potássio, é a concentração de potássio dentro e fora da célula. A gente tem a pressão de raiz, né? E aí, essa pressão de raiz, às vezes, ela não... Os estômatos estão em um processo que ele está fechado e mesmo assim a água está subindo. Tem muita água nas folhas, essas águas precisam sair. As águas saem pela folha? Sai, mas lembra que a folha ela é recoberta por cutícula. E a cutícula não deixa ficar saindo muita água, né? Você vê uma quantidade muito baixa de água. Então, a água ela tem umas regiões que a gente chama de hidatódios, que aí esses hidatódios vai liberar a água. Essa liberação das águas pelos hidatódios, a gente chama de gutação ou nidação. Então, você tem lá, principalmente de noite, quando você acorda, a planta parece que está suada, né? E esse suor não é pela folha só que saiu pelos hidatódios. E aí a gente tem uma imagem aqui bem bonitinha, né? De um monte de hidatódios aqui na ponta das folhas e a água saindo. Essa planta aqui normalmente está no estresse hídrico e aí mesmo com a abertura dos estômatos, não está dando conta de liberar a quantidade de água que precisava liberar. Começa a sair um pouco pelas folhas, mas como eu já disse, tem a cutícula que não sai muito, então ele abre os seus hidatódios para poder essa água poder sair também pelos hidatódios. A gente falou, né, da seiva bruta, que ela vai subir, mas a gente tem a seiva elaborada, né? Quando os água e os sais minerais chegam lá nas folhas, junto com o sol e o CO2 que entrou, produz glicose. E aí, como que essa água, essa seiva elaborada, ela sai lá de cima e vai lá para baixo? Primeira coisa, e a mais comum, é a gravidade, né? A gravidade manda tudo para baixo e aí ela vai. Mas não só isso, também existe o fluxo de massa. Então, ela também vai descer por causa desse fluxo de massa. Aqui tem um gráfico de fotossíntese versus respiração. Então, a gente tem aqui na linhazinha azul, que é essa mais alta aqui, é a fotossíntese. E essa linha mais retinha aqui, né, é a respiração. Esse aqui é o ponto de compensação fótico, é o ponto em que a respiração e a fotossíntese estão exatamente igual. O que é mais comum? O mais comum é a fotossíntese estar acima da respiração. É a fotossíntese produzir mais glicose do que respirar. No entanto, em algumas situações, a gente pode estar lá, né? A planta respirando mais do que fazendo fotossíntese. Isso é ruim tanto para a planta quanto para a gente, porque a planta vai estar consumindo muito... A planta não vai estar consumindo muito CO2, porque na respiração ela vai estar liberando oxigênio, né? Então ela não vai estar não vai estar consumindo o CO2 que ela precisa para retirar do ambiente e ainda está consumindo oxigênio numa taxa muito alta, né? Mais do que ela produz. Então, o ponto é sempre importante que a respiração aqui, ó, esse ponto fótico, que a respiração e a fotossíntese esteja sempre acima do ponto de compensação fótico e não abaixo. Aí a gente tem os hormônios vegetais, né? Para finalizar essa parte aqui de fisiologia vegetal, a gente tem as auxinas,
As auxinas, elas são produzidas no ápice caulinear, né, lá no ápice do caule, bem em cima, bem nas pontas dos caules, nas sementes e nas folhas jovens. O que essas auxinas fazem? Elas alongam as folhas e elas também desenvolvem, né, o fruto e a raiz. Então, o fruto e a raiz são desenvolvidos pelas auxinas. A gente tem uma outra que é a citocina. A citocina, ela está lá no ápice radicular, no ápice da raiz, em sementes e germinações e em folhas jovens. O que ela faz? Divisão celular e desenvolvimento de ramos. Citocinas são conhecidas como os hormônios da juventude, porque se a gente faz muita divisão celular, a gente está o tempo inteiro renovando as nossas células, né? Então, células com alta concentração de citocinas, né? Plantas com alta concentração de citocinas, elas parecem que estão sempre muito jovens, por causa essa divisão celular que renova sempre as células. Um outro hormônio que a gente tem, giberelinas, ele vai ter meristema, ele vai ser produzido no meristema e na semente, e aí ele faz alongamento celular. Diferente desse alongamento das auxinas aqui, a auxina, por exemplo, quando ela está no ápice do caule, ela vai fazer aquele ápice do caule crescer. A giberelina não. A giberelina faz com que toda a célula se alongue. Então, se você tem um caule com giberelina, você tem um caule alongado. Esse caule realmente vai para cima e não só uma parte dele. Ele também desenvolve os frutos e germinação das sementes também. Tem pessoas que precisam germinar logo as suas sementes e aí não é época daquela planta germinar. Usa o hormônio giberelina para poder fazer com que essas plantas germinem mais rápido. O pessoal que trabalha com agronomia, né, normalmente utiliza muito esses hormônios. A gente tem o ácido abscíssico, ele cresce lá no ápice radicular, no caule e nas folhas, e ele é responsável pela dormência de gemas e sementes. Então, o que as pessoas fazem? E aí, essa dormência é por muitos anos que eu falo assim, centenas de anos. E aí, o que as pessoas fazem? Eu tenho uma raiz aqui, uma semente, e eu não quero que essa semente germine agora, porque eu não tenho um solo bem desenvolvido para isso, mas se eu deixar ela aqui, ela vai germinar. As pessoas colocam ácido abscíssico para ela adormecer, e aí depois você acorda ela de novo. Coloca ela numa situação propícia e ela vai acordar. Normalmente, as pessoas utilizam... Elas chamam de bomba de célula. Elas utilizam alguma coisa para guardar a célula junto com esse ácido abscíssico. Então, sei lá, peguei argila e coloco a célula lá dentro junto com ácido abscíssico. Às vezes nem precisa do ácido abscíssico. Quando você coloca argila dentro, uma semente dentro de uma argila, aquele ambiente não é propício para ela crescer, né? Então ela já não vai crescer. Mas as pessoas guardam essas sementes com esse ácido abscíssico. E aí, durante o tempo que elas guardam, essa semente não germina porque a concentração ali, né, o lugar não é favorável. Deixa dentro de uma caixa, por exemplo, fechada no escuro. O que as pessoas fazem? Elas vão lá e jogam essa semente em um solo fértil. E aí, essas sementes elas vão acordar. E aí, às vezes, ela ficou dormindo 200 anos, que nem a Branca de Neve. É a Branca de Neve que dorme? Não, é a Bela Adormecida. Olha. E aí elas ficam lá 200 anos dormindo, que nem a Bela Adormecida, e quando chega em um solo propício, elas se desenvolvem, crescem, e aí desenvolve a planta que ela vai desenvolver. A gente tem um hormônio, que é o etileno, lembra? Que é o hormônio gasoso. E aí ele é produzido nos tecidos maduros. O etileno, ele é responsável pelo amadurecimento dos frutos. Então, ele também que estimula a queda das folhas, das flores e dos frutos. Quando você pega abacate é muito comum a gente fazer isso. Você pega um abacate duro, você enrola esse abacate no jornal e às vezes coloca até dentro de algum lugar, né? Coloca dentro de um armário, dentro do forno, que você não vai ligar. E aí, dentro desse gás, esse fruto vai amadurecendo. Como ele vai amadurecendo, ele vai liberando etileno. E aí esse etileno vai indo para todas as partes do fruto, como está ali fechadinho, é mais fácil desse etileno ir para todas as partes do fruto e amadurecer esse fruto. Muito normal, né? A gente utiliza um provérbio popular
que é uma laranja podre apodrece todas as laranjas. E aí é exatamente sobre isso, né? Porque uma laranja que está estragada está liberando muito etileno. E aí ela vai começar a amadurecer todos os outros frutos que tá ali perto dela também. Principalmente se ela estiver dentro de uma caixa fechada, sendo transportada de um lugar para o outro. A gente tem o movimento das plantas, e aí a gente começa com o tropismo, que a gente tem o fototropismo, o geotropismo e o tigmotropismo. Fototropismo está relacionado com a luz, então são plantas que crescem, se elas forem fototropismo positivo, cresce para o lado da luz, se for fototropismo negativo, cresce ao contrário da luz. Geotropismo está relacionado à gravidade. Normalmente as raízes têm geotropismo positivo, né? Porque elas crescem em sentido à gravidade. Tigmotropismo é porque ela vai crescendo em direção a algum objeto que ela tem próximo. Então, por exemplo, trepadeiras, se você plantar uma trepadeira no seu muro, elas vão crescer ali, vão em volta daquele muro, né? Elas vão começar a tapar todo aquele muro. Se você colocar uma trepadeira numa árvore, ela vai começar a seguir o tronco da árvore, porque elas têm tigmotropismo, elas seguem o movimento do objeto onde elas estão colocadas. Um outro movimento das plantas que a gente tem é o natismo, e aí o exemplo aqui mais clássico pra gente é o tigmonatismo, que são plantas por causa do toque, elas se mexem, né? Então a gente tem aqui como exemplo a mimosa púdica, que quando você mexe ela fecha, mas as plantas carnívoras também, né? Quando você toca, ela vai lá e fecha aquela região que ela tem, que o pessoal chama de boca, não é uma boca, né? Uma planta não tem boca. E aí também a gente tem a fotoblastia, que são sementes que elas crescem ou por causa da ausência de luz ou por causa da presença de luz. Então, algumas sementes você precisa deixar elas fora da terra para elas germinarem. E aí quando elas germinarem, vocês plantam elas. Algumas sementes só vão crescer no escuro. E aí você vai ter que plantar já essa semente para depois ela se desenvolver. Fotoblastia positiva e fotoblastia negativa. Quem cresce no escuro, negativo. Quem cresce na luz, positivo. E aí, para terminar a parte de fisiologia vegetal, a gente tem o fotoperiodismo, né? Que era a planta de dia curto e as plantas de dia longo. Que são plantas que, se você colocar, se você pegar uma planta de dia, essa planta aqui, por exemplo, é uma planta de dia curto. Coloquei ela em um dia, coloquei ela numa região que bate muito sol, ela não vai florescer. No entanto, a de baixo aqui é uma planta de dia longo. Coloquei ela num dia de muito sol, ela floresce. Aqui é a mesma coisa, aqui é uma planta de dia curto, essa daqui, né? Tem menos de 12 horas de incidência solar, ela vai florescer. Tem menos de 12 horas, é uma planta de dia longo e ela não vai florescer. Então a gente pode ver isso durante todo o gráfico. E quando a gente interrompe por muito tempo esse período de escuridão, a gente também vê diferença, né? As plantas que deveriam florescer não florescem, as que não florescem, porque a gente cortou o pico, né? Ali onde elas estavam achando que era um dia longo, e aí a gente falou, não, é um dia curto. Então, a gente estava achando que era um dia curto, e aí elas percebem que é um dia longo. Então, elas acabam não florescendo. Fisiologia animal, a gente estudou todos os sistemas, né? Vou falar aqui só os sistemas que a gente estudou para vocês relembrarem. Caso vocês tenham dúvida em algum sistema, vocês vão precisar voltar na aula desse sistema para poder ver esse sistema. A gente estudou o sistema cardiovascular, que a gente chamou de sistema circulatório, que é ali onde a gente tem o sangue, né, levando para o corpo todos os nutrientes e ao mesmo tempo retirando desse corpo todos os excretas. Então, ele vai chegar lá a gente vai ver, né, no sistema digestório, por exemplo, quando ele chegar lá no sistema delgado, ele retira os nutrientes que foi produzido ali pela nossa alimentação e leva para todo o corpo. Quando ele chega lá no pulmão, ele devolve o CO2 e capta O2. Então, o sistema circulatório, o cardiovascular, é um sistema importantíssimo, né? A gente tem o coração, que é essa bomba desse sistema, é ele que vai bombear e mandar esse sangue para o corpo todo. Todas as regiões do corpo
chega sangue lá neles. A gente tem o sistema respiratório. O sistema respiratório começa na nossa narina, né? E aí vai até os nossos pulmões. Lá nos alvéolos pulmonares, a gente tem a troca gasosa. Então, a gente inalou CO2 e vai... Inalamos O2 e vamos liberar CO2. O O2 que a gente inalou, quando ele chegar lá nos alvéolos pulmonares, o sangue vai captar ele para mandar para o restante do corpo. E o CO2 vai ser enviado para os alvéolos pulmonares, fazer todo o movimento contrário até sair, né? Se a gente respirar corretamente, sai pela boca. Então, a gente respira pelo nariz e solta pela boca. Se a gente não respirar corretamente, entra e sai tudo pela boca ou entra e sai tudo pelo nariz. Mas é aqui na região superior que esse CO2 vai ser liberado. Inclusive, esse CO2 que vai ser liberado vai ser utilizado lá pelas nossas plantinhas que a gente acabou de falar, né? Depois a gente tem o sistema digestório. O sistema digestório começa na boca e termina no ânus, porque a gente tem um sistema digestório completo. E aí o alimento vai entrar aqui pela boca, né? Vai passar pela nossa faringe, depois passa pela nossa laringe. Lembrando que a faringe passa pela faringe e vai para o esôfago. Quem passa na faringe e vai para a laringe é o ar. Lembrando que a faringe é um órgão dividido, né, tanto do sistema respiratório quanto do sistema digestório. A gente tem uma válvula que coordena isso, né, para onde vai o ar e para onde vai o alimento. Então, essa válvula vai fechar para o alimento poder ir para o esôfago e vai abrir para o ar poder ir para a laringe. Depois do esôfago, ele vai lá para o nosso estômago. Lembrando que a digestão já começa na boca, né? Então, a amida a gente digere na boca. No estômago, a gente digere algumas proteínas, gorduras. A gente tem glândulas anexas, né? Então, você tem o pâncreas, que vai produzir a insulina, o glucagon. A gente tem o fígado, que vai produzir a bile, que é para poder emulsificar as gorduras, e aí essa bile vai funcionar como um detergente. Depois disso, né, o nosso alimento vai lá para o nosso intestino. Vai para o intestino delgado. No intestino delgado é exatamente a parte onde a gente tem os alimentos, a absorção dos alimentos. Então, o sangue vai passar, os capilares vão passar ali retirando o alimento para mandar para o corpo inteiro. E aí depois vai para o intestino grosso, que é lá no intestino grosso onde é produzida as nossas fezes, mas também é feita a reabsorção de água e de nutrientes, que volta para o intestino delgado para ver o que ainda pode ser reutilizado, e aí o que não vai ser reutilizado manda de novo para o intestino grosso e é liberado na forma de fezes. A gente tem o sistema nervoso vai coordenar todo o nosso corpo. Então a gente tem lá, né, o cérebro comandando isso, né, como centro de comando, e o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. A gente tem os nervos, e aí são esses nervos, né, que vão comandar, que vão falar qualquer ação que a gente vê no nosso corpo. Assim como o sangue chega em todas as partes do nosso corpo, o nosso sistema nervoso, né, os nossos nervos, também chega, e é ele que fala, é ele que comanda, né, quando a gente pode levantar, sentar. O cérebro mandou informação, mas a gente precisa ter nervo lá para essa informação acontecer. Aí depois a gente tem aqui o sistema endócrino, né, que é o sistema que a gente produz as nossas glândulas. Então a gente tem, a gente produz nossos hormônios. Então a gente tem glândulas para produzir esses hormônios. A gente tem, por exemplo, aqui na cabeça a gente tem a hipófise, a gente tem a tireoide. Precisa estar com dúvida, volta lá no sistema endócrino para ver todas as glândulas. Mas a gente tem algumas glândulas produzindo, né, todos esses hormônios necessários para o nosso corpo. Aí a gente tem o sistema excretor. O sistema excretor e o sistema urinário, eles estão intimamente ligados, né? A única diferença aqui é que ele está considerando que o sistema excretor vai produzir os excretas. Então, por exemplo, quando chegar lá no rim, você vai tirar tudo que não serve mais para o seu corpo para liberar essa excreta, que essa excreta vai ser liberada inclusive na urina. E aqui ele está considerando como sistema urinário só a parte que faz a produção mesmo da urina. Então,
aqui no sistema excretor que você vai fazer a filtração do sangue. E aqui no sistema urinário você vai produzir a urina e liberar ela, lembrando que os excretas nitrogenados vão estar nela, né? A gente tem o sistema esquelético. O sistema esquelético é ele que dá sustentação para o nosso corpo, então a gente consegue ficar em pé, né? É bípede por causa da forma dos nossos ossos. E aí a gente tem alguns ossos aqui, né? A gente tem, por exemplo, o fêmur, que é um osso bem grandão. Tem o rádio, que é esse osso aqui que sai do dedão e vai para aqui. Tem um monte, né? Tem o crânio, que vai proteger o nosso cérebro. Tem as costelas, que é o órgão responsável por proteger as nossas vísceras. Tem aqui atrás a escápula, né? Que é essa... a gente chama de asa, o pessoal chama de asa. Que é o osso que vai dar essa movimentação do tronco aqui. Então, a gente tem um monte de osso. E esse osso tem uma infinidade, né? A gente tem ossos longos, ossos curtos, ossos achatados, ossos alongados. E dependendo da região que esse osso vai estar, ele vai ser da forma que ele precisa ser para aquela região. Ele que vai dar sustentação para o nosso corpo. Mas se a gente tivesse só o sistema esquelético, nós seríamos pessoas extremamente duras. Para isso, a gente tem também músculo. Então, aqui a gente tem o sistema muscular, mostrando que a gente tem músculo em todas as regiões do nosso corpo. Para abrir e fechar o olho, eu preciso do músculo. Para abrir e fechar a boca, eu preciso do músculo. Para levantar e abaixar a minha mão, eu também preciso do músculo. E normalmente esses músculos funcionam em sistema de complementariedade. Por exemplo, se eu virar a minha cabeça, eu relaxei essa região e essa região aqui eu alonguei. Quando eu volto minha cabeça, eu alongo essa parte e relaxo essa parte. Normalmente é isso que a gente faz, normalmente é isso que os nossos músculos fazem no nosso corpo, né? Eles são antagônicos, enquanto, para eu levantar meu braço, eu preciso do meu bíceps e do meu tríceps. E aí, quem vai contorcer, né? Quem vai diminuir e quem vai alongar. Então, normalmente, eles funcionam assim, antagônicos. A gente tem o sistema imunológico. O sistema imunológico é o sistema que a gente produz anticorpos, né? E aí, protege o nosso corpo de diversas doenças. Muitas vezes a gente fica doente e precisa tomar algum medicamento, mas esse medicamento vai agir lá no sistema imunológico, avisando o que ele precisa, né? O medicamento vai ser um aviso, produz mais tal coisa porque o seu corpo está precisando. E aí o nosso corpo produz mais essas células que são necessárias para poder proteger o nosso corpo. E aí, por último, a gente tem aqui o sistema linfático. O sistema linfático também está extremamente ligado ao sistema imunológico. Quando a gente se machuca, por exemplo, se você faz um corte, primeiro sai um líquidozinho branco para depois sair o sangue. Esse líquidozinho branco é a nossa linfa. Então, essa linfa é uma proteção do nosso corpo também. A gente tem do pescoço para baixo linfa no nosso corpo todo. A gente não tem linfa na nossa cabeça, né? Mas do pescoço para baixo a gente tem linfa no nosso corpo inteiro e essa linfa é um sistema de proteção do nosso corpo. É ele que também está ali trabalhando para proteger nosso corpo. Quando você tem um machucado e aí, um inseto te pica e aquele lugar fica dolorido e forma um edema, né? Fica, inchado. Esse inchaço é formado pelo sistema linfático que chegou ali e está mandando todas as células necessárias que precisam chegar aqui e vir para proteger esse lugar. Então, às vezes, fica até doendo porque aquele lugar está completamente ativo. E esse edema, né? Esse inchaço é criado por essa linfa que fica ali. Era isso que a gente precisava falar sobre o sistema fisiológico vegetal e animal. Espero que vocês lembrem de algumas coisas, mas se não lembrar, por favor, revejam as aulas, porque a gente vai precisar desse conteúdo para dar continuidade nas aulas de agora. Agradeço muito, vocês são ótimos e maravilhosos e nos vemos logo.